Olá a todos, como vão? Neste vídeo, eu, Rita, e a minha dupla Felipe iremos apresentar o nosso trabalho aplicado referente à disciplina de Laboratório de Eletromagnetismo. O trabalho consiste no cálculo do campo magnético associado a um detector de metais. No caso, consideramos um detector portátil, por apresentar uma configuração mais simples, entre aspas, para se reproduzir nos softwares que utilizamos para o cálculo. Mas isso será explicado no decorrer deste vídeo. Espero que gostem. Bom, o dilema inicial do trabalho foi decidir o tema, já que são amplas as aplicações envolvendo eletromagnetismo. Então, após debates e discussões, o grupo decidiu escolher a aplicação voltada para a detecção de metais, que, como sabemos, está muito presente em nosso cotidiano, por exemplo, em bancos e bibliotecas, mas também em aplicações tanto para a indústria quanto para o uso pessoal. Como podemos ver nessa imagem, temos aqui um detector de metais utilizado em bibliotecas ou em bancos, aqui um para uso pessoal e aqui um para uso da indústria. A estrutura básica de um detector de metais portátil é composta por uma bobina enrolada em um núcleo de ferro. Esta é conectada a um circuito eletrônico responsável por captar a mudança de corrente na bobina quando ela estiver em contato com algum metal e acionar o efeito sonoro e ou visual correspondente, podendo ser um alto-falante e ou uma luz que acende no momento. A imagem ao lado mostra um detector de metais caseiro, onde a bobina e o circuito eletrônico estão acoplados a um cabo de vassoura. Sua construção e manuseio são mostrados no vídeo do Manual do Mundo, onde o link está na descrição deste vídeo. A bobina é submetida a uma corrente elétrica que gera um campo magnético em torno dela. Podemos considerar que este campo é constante, ou seja, que não varia com o tempo. E, consequentemente, o fluxo magnético também não varia. Antes de prosseguir, é importante ressaltar a diferença entre campo e fluxo magnético. Ambos estão associados ao princípio de funcionamento do detector de metais. O campo magnético é a região onde os polos magnéticos e as cargas móveis sofrem uma força. Ou seja, pode-se dizer que ele é o resultado da movimentação de cargas elétricas. Já o fluxo magnético é a medida de quanto do campo magnético passa através de uma área. Logo, uma variação do campo magnético faz com que o fluxo também varie. Quando o detector, ou melhor, a bobina, se aproxima de um metal, o campo magnético em torno dessa bobina modifica, varia, variando assim o fluxo magnético através da superfície do objeto, induzindo nele uma corrente, como se toda a sua superfície fosse composta por uma combinação de espiras muito finas justapostas. Essa corrente induzida é denominada corrente de Foucault. A equação do fluxo magnético à esquerda do slide mostra a relação entre campo e fluxo. Para que o fluxo magnético varie, uma das grandezas a qual ele depende deve variar também. Pensando na configuração de um detector de metais e no seu princípio de funcionamento, podemos considerar que a área do objeto é constante e o ângulo formado pelo sentido do fluxo e a superfície do objeto não terá alteração. Portanto, a variação depende, neste caso, da variação do campo magnético. Continuando, a corrente induzida no objeto é diferente da que percorre a bobina. Essa diferença é captada pela mesma bobina e o sinal de variação é enviado ao circuito eletrônico, que detecta o metal, entre aspas, acionando o efeito sonoro e ou audiovisual. A variação do fluxo da corrente ocasiona uma variação da indutância da bobina. Dando continuidade ao trabalho, escolhemos o software QuickField, em que realizaremos nossas simulações, que mostraremos nos slides a seguir. Escolhemos esse software, pois ele foi um dos quais tivemos contato durante o período letivo, e também porque ele atendia nossa demanda de simular campos eletromagnéticos. Começarei apresentando o software utilizado. Bom, o QuickField
é um programa patenteado pela Terra Analysis, uma empresa dinamarquesa que produz softwares comerciais de simulações desde 1989. A ideia principal da nossa simulação é fazer a representação de uma bobina no espaço livre e verificar e validar quais as mudanças no campo magnético, fluxo magnético, na indutância e na corrente, quando se aproxima um objeto metálico da bobina. Após a conclusão da ideia principal do projeto, verificamos que o próprio QuickField fornece a ferramenta para gerar a geometria de bobinas, seja elas retangulares, circulares ou quadradas. Porém, devido às limitações da versão estudantil utilizada por nós durante a simulação, ao gerar a malha de pontos, o número de pontos ultrapassava o limite da nossa versão, que era de 255 pontos. Como podemos ver nessa imagem, fica detalhado o número de pontos no interior da bobina, porém, ao tentar gerar o gráfico, a limitação da versão estudantil nos impedia. Então, resolvemos simplificar a geometria geral do problema, diminuindo o tamanho do espaço livre e reduzindo o número de elementos, como podemos ver nesta imagem. Entretanto, continuamos a enfrentar o empecilho da versão estudantil com um limitador no número de nós. Por fim, após diversas tentativas, chegamos a um modelo genérico e simplista da representação que desejávamos, ou seja, uma bobina no espaço livre. O entendimento geométrico e físico dessa bobina pode ser entendido da seguinte maneira. Temos em vermelho a bobina como se fosse um corte horizontal em um enlaçamento em uma bobina. Então podemos entender que ela entra por um lado e sai pelo outro da tela, fazendo assim uma volta completa. A bobina simulada é uma bobina de cobre, que possui a permeabilidade magnética de aproximadamente 1 Henry por metro e a condutividade elétrica de 6 × 10 elevado a 7 Siemens por metro. De qualquer maneira, a limitação no número de pontos ainda influencia na triangulação do problema, como podemos ver nessa parte inferior, onde os triângulos são mais espaçados se compararmos com essa parte superior. Podemos fazer a análise desse gráfico utilizando a regra da mão direita. Como conhecemos, a regra da mão direita diz que o polegar aponta no sentido da corrente e os outros dedos apontam no sentido que o campo magnético está fluindo. Então, ao alinharmos os dedos no sentido das setas desta parte daqui, verificamos que a corrente está entrando na tela. E ao alinharmos os dedos com o campo magnético dessa parte aqui, verificamos que a corrente está saindo da tela. Podemos analisar da maneira em que a corrente entra pela direita e sai pela esquerda, fazendo esse enlaçamento. Os dados em si serão apresentados posteriormente para fazermos uma análise, quando aproximamos um objeto metálico e quando não tem um objeto metálico, quais as interferências que esse objeto apresenta nos valores de campo, corrente, densidade e indutância. A representação geométrica da simulação mantém-se a mesma, apenas com a adição deste retângulo aqui, que é a representação geométrica de um metal. No caso, o metal escolhido é o ferro, com a permeabilidade magnética de 7.000 Henry por metro e a condutividade elétrica de 1 × 10 elevado a 7 Siemens por metro. Este gráfico pode ser analisado assim como o anterior, utilizando a regra da mão direita. O sentido da corrente e do campo magnético e fluxo magnético não se alteraram. O que houve alteração foi a alteração nos valores, que citaremos e faremos uma análise nos slides posteriores. Aqui temos a inserção do objeto metálico próximo ao enrolamento que já estava existente. Nesse slide podemos visualizar como é a densidade de corrente ao longo do tempo quando uma corrente passa pelo enrolamento pela bobina. Esse retângulo que podemos ver no centro principal é o nosso objeto metálico, em que podemos ver que durante um certo período
há uma diferença de corrente, ou seja, há uma corrente circulando. E quando a simulação acaba, ou seja, quando não há variação no campo magnético, o retângulo fica apenas de uma cor. Isso que significa que não há mais corrente circulando, ou seja, tem que haver uma variação no campo magnético, no fluxo magnético que passa por ele, para que uma corrente surja e ele mesmo possa produzir o seu próprio campo magnético, para que assim o detector de metais funcione, como já citado anteriormente. Podemos começar a análise observando o valor da indutância, onde esta aumenta quando o objeto metálico se aproxima da bobina, o que já era de se esperar, pois como vimos anteriormente, a indutância tem uma relação direta com a densidade de fluxo. Além disso, tanto o campo magnético quanto a densidade de fluxo também aumentam quando há um objeto metálico próximo. E também, como vimos e foi citado anteriormente, isso faz sentido e é validado, pois quando há essa variação no campo magnético próximo a um metal, é induzida neste uma corrente, a corrente chamada corrente de Foucault. Como sabemos, consequentemente, a indução de uma corrente há um campo magnético em torno desta, o que aumenta o valor do campo magnético e da densidade de fluxo total em um ponto no espaço livre ao redor da bobina e próximo ao metal observado. Como conclusão, temos que as definições abordadas pelo eletromagnetismo são muito bem utilizadas em aplicações práticas e condizem com as simulações realizadas neste trabalho. Afinal, todo o princípio teórico do detector de metais foi mostrado nas simulações realizadas no Quickfield e apresentadas nos slides anteriores pelo Felipe. Devido ao período de pandemia, a construção de um detector de metais mais sofisticado e prático não foi possível. Além disso, as limitações do software influenciaram na confecção e simulação mais precisa do funcionamento de detector, sendo necessário a simplificação de certa forma do mesmo, para que se tivesse êxito nas simulações. Posteriormente, é possível que o assunto seja abordado de forma mais complexa em disciplinas futuras da graduação ou em um trabalho de conclusão de curso. Algumas das referências que utilizamos estão mostradas neste e no próximo slide. Obrigada pela atenção de todos. Até mais.